Mas antes de a gente falar do Pedro, quero primeiro que a gente fale aqui do Felipe Luiz. Wilson, começar por você, cara. O que você achou da entrevista coletiva do Felipe Luiz? Você acredita 100% que o que o Felipe Luiz contou é a verdade? Você acha que ele foi muito duro, não precisava ter falado daquele jeito? O que você achou da entrevista coletiva? Cara, o Felipe Luiz já tinha conversado com o Pedro anteriormente, né? Assim, já houveram, logo quando surgiu ali as imagens, surgiu os prints, no caso, né, de que o Pedro seria negociável e tudo mais. O Felipe Luiz, ele conversa com o Pedro, né? Tipo assim, vê o dia a dia do Pedro, tipo assim, os treinos pífios que ele estava fazendo, né? Tipo assim, eu acho que para chegar naquela situação dele, numa entrevista coletiva, e colocar tudo a limpo que está acontecendo, é porque era o limite dele. Era o limite da paciência do Felipe Luiz com o Pedro. Cara, o Pedro tem um histórico aí de alguns problemas aí de que quando começa a bancar, de quando começa a ficar fora dos jogos, no banco, faz corpo mole, teve a questão com o Sampaoli, teve a questão até mesmo com o Dorival, cara. O Dorival percebe o Pedro ruim, mal, né, treinando sem vontade. Davi Luiz, inclusive, numa entrevista, fala sobre isso também. E ele fala com o Pedro, olha só, ou você começa a treinar, ou vou tentar te recuperar, e você vai começar a jogar, mas desse jeito não vai dar, você tem que querer. Então, assim, é um histórico já, tipo, repetitivo do Pedro com relação a essas questões, né? Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz, quando ele fala aquilo, tudo na entrevista, na coletiva, ele tá no limite dele. E, cara, com todo respeito, o Felipe Luiz, um exemplo é o próprio Alan, sabe? Tipo assim, que tava muito mal, de repente treinando mal também, porque estava focado em problemas pessoais dele também no ano passado, e o Felipe Luiz foi lá e recuperou o jogador. Então ele tem base para falar sobre isso, ele tem base para falar que, tipo assim, eu quero recuperar o Pedro. Quando ele fala que quer recuperar o Pedro, que ele fala assim, que quando o Pedro começar a voltar a jogar bem, ele vai ser titular intocável, e é verdade, porque o Pedro joga muita bola, é um craque, ele tem base para falar isso, porque ele já vem recuperando um jogador, que é o Ala, por exemplo. Então, assim, o que o Pedro fez, misturar as coisas, os problemas pessoais que tem com a diretoria, ele não pode misturar no campo, cara. Entendeu? Ele não pode misturar, tipo, no futebol, porque vai dar ruim para ele lá também. Entendeu? Assim, ele resolve as questões dele com a diretoria, né? Mas ele não pode, tipo assim, assumir, como ele mesmo falou, que estava treinando mal, de má vontade, por conta do sprint. Cara, resolve isso internamente. Você não pode levar para o campo que você vai se queimar com a torcida, vai se queimar com seus companheiros, vai se queimar com o seu treinador, que já está queimado. Então, assim, mais o Felipe Luiz, ele tem esse histórico de que tentar recuperar o jogador em si. Então, assim, eu acho que o Pedro, ou ele vai utilizar isso como motivação, que eu acho muito difícil, mas é uma possibilidade, ou ele vai sair, cara. Porque ele é um jogador que se demonstrou, entre aspas, mimado, entendeu? Na era Sampaoli, na era Dorival, na era Rogério Ceni, quando ele é substituído pelo Rodrigo Muniz, ele faz birra e não gosta, enfim, teve os problemas dele com o Flamengo, sim, teve a questão das Olimpíadas, que não pôde participar, a questão das vezes que ele ficou no banco fazendo gol também pro Gabigol, enfim, é uma questão que acontece no futebol, mas agora ele misturar, né, as questões ali, tipo, de gerenciamento da equipe, né, questões ali de diretoria mesmo, com o futebol como ele vem fazendo, não tem como, cara, não tem como. Então, assim, o Felipe Luiz falou tudo aquilo, de fato, porque ele estava no ápice dele. Eu tenho certeza que ele estava no ápice dele, mas é um treinador que, certamente, se o Pedro começar a querer, vai recuperar o Pedro. O Pedro volta a ser titular dessa equipe. E aí, eu vou dar uma lida aqui, eu separei, vamos lá. Na nota que o Pedro soltou após essa entrevista coletiva do Felipe Luiz. Vou ler aqui para a galera. Uma vez esclarecido internamente, não foi esclarecido internamente, né? Ele só conversou com os jogadores. Veio a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, colocou entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes em um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo durante a última semana. Meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Hoje, quarta, tem Mengão, Parará, Pão Duro.
Vamos lá. Essa nota aqui, essa nota que o Pedro fez, na minha opinião, é uma nota com um ego absurdo. É um ego absurdo. Primeiro, ele diz que esclarecido internamente. Não foi nada esclarecido. Ele foi lá e conversou com os companheiros de equipe. Só. Para esclarecer, precisa de uma conversa com o treinador, que é o seu chefe, e uma conversa com a diretoria. Então, não tem nada esclarecido, Pedro. Nessa nota aqui, você diz que o membro da comissão te coloca à venda. Não, Pedro. Ele só diz que você não é inegociável. Ele disse que você tem um valor. Ele não foi no mercado te vender. Ele não disse que não contava mais com você. Isso foi o que você entendeu. Tá? Essa nota aqui, ele diz que realmente treinou abaixo, pô. Que ele realmente treinou de sacanagem. Que ele realmente treinou de deboche, pô. Isso aqui, para mim, é uma falta de profissionalismo absurdo. Pô. Um ego absurdo. Você admitir que você foi de sacanagem para o treino. E logo depois, você reclama que foi exposto, que foi de uma forma acima do tom de respeitosa, que foi a maneira que você foi exposto. Mas você treinar de sacanagem, você não está expondo o treinador? Você não está expondo os seus companheiros? Você não está expondo a torcida do Flamengo, que toda hora pedia para o Felipe Luiz te colocar a gente sem saber o que está acontecendo, e você assume que treinou de sacanagem, porque a palavra que o Felipe Luiz usou foi deboche. Em momento nenhum você desmente que você treinou de deboche. E pior do que assumir que treinou de sacanagem, de deboche, Pedro, é você não pedir desculpa em momento nenhum, pô. Que ego é esse, pô? Que ego absurdo é esse? Até porque no Fluminense você foi bem, você foi vendido para o Fiorentina e era reserva, tá, Pedro? Você jogou muito aqui no Flamengo. Se você é esse Pedro, se você foi para a seleção, agradeça ao Flamengo também, pô. Agradeça a torcida que sempre esteve do teu lado. Pô. E não tem um pedido de desculpa. É um jogador mimado e com ego absurdo. Absurdo. Você conseguiu perder a idolatria de grande parte da torcida do Flamengo e o apoio. Porque, pelo que eu estou vendo, Pedro, ninguém está te apoiando. Ninguém, nenhum torcedor está te apoiando. E eu acredito que, ao invés dele tentar dar a volta por cima, ele vai querer sair do Flamengo. Eu espero que não. Mas vindo de uma nota dessa, mimada e egoísta, eu acredito que saia do Flamengo. PH, falei acima do tom, expus o Pedro, fui desrespeitoso. O que você acha disso? Cara, essa polêmica, Flamengo é aquilo, né? O Flamengo traz a própria crise para ele mesmo, né? Impressionante. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo classificado, Flamengo saiu na teoria bem de um campeonato mundial ganhando de um europeu e a gente consegue criar crise para nós mesmos, né? Então, assim, concordo muito com o que você falou em relação a essa questão do Pedro, essa polêmica aí. Eu acho que o Pedro já tem um histórico, você falou corretamente, a do Dorival, Davi Luiz, Rogério Ceni, então já tem um histórico. E lembrando a todos, né, ele é funcionário do clube, ganha muito bem para ser esse funcionário, e não é só ir para o jogo de futebol e jogar bola, né? Ele tem treinamento, ele tem obrigações, ele tem questões de imagem, entre outras, e regras de hierarquia, né? Então, assim, essa questão que ele usa como uma desculpa ou uma situação para que ele possa ter como, não vou falar desculpa, mas vamos dizer assim, como um motivo, né, para que ele possa estar fazendo isso, me desculpa, Pedro, não acontece. Se você está insatisfeito com uma situação como um membro da diretoria, né, que você coloca, fez, você tem que se colocar acima e fazer as suas obrigações, porque senão você está tão quanto errado esse membro da diretoria, porque você é pago para fazer aquela função e você não vai fazer. Então, isso não justifica. Se você está insatisfeito, você pode, então, ir até
algum responsável e fazer sua reclamação formal, né? Então, a partir do momento que você também não cumpre com as suas obrigações contratuais e faz um treino da forma que foi feita, e você admitiu mesmo, né? Felipe Luiz está falando, você admitiu, você está também desrespeitando não só a comissão técnica, aos jogadores, a direção e, inclusive, aqueles que não têm nada a ver com a história, e a instituição Flamengo. E aos torcedores também, que estão ali para torcer por você, né? E o Felipe Luiz foi bem claro, só vai jogar quem está treinando. Então, para mim, realmente, que começou com o desrespeito foi o Pedro. Em relação ao Felipe Luiz, eu acho que ficou bem claro no começo da entrevista, né, que vem em fases, né? Porque a gente sabia que ia ser perguntado sobre isso, e ele veio durante a semana tomando algumas pancadas pelo jornalismo, né? Que não colocaram ele. Inclusive, ele fala do Arrascaeta, né, de uma forma, porque chegaram a comentar isso também, que eu achei totalmente errado, falando, não dá para jogar o Pedro e a Arrascaeta junto, então por isso o Pedro fica de fora. Não, a culpa não é da Arrascaeta, ficou bem claro. A culpa não é do Felipe Luiz, a culpa é dele que não se coloca para isso. E eu vi alguns também torcedores, o Vini e o Wilson, os que defenderam o Pedro, defenderam na forma assim, mas o Pedro sempre foi assim, o Pedro não é jogador de intensidade, tem que saber colocar o time para ele. E aí a gente viu que o Flamengo soube jogar muito também sem ele, e nessa questão que o Felipe Luiz jogou, o Felipe Luiz, inclusive, é treinador do Flamengo muito mais tempo sem o Pedro do que com o Pedro, né? Porque o Pedro já veio de uma lesão gravíssima, né? Então, o Felipe Luiz montou um time vencedor, um time com poucas derrotas, e agora Pedro também é um ótimo jogador, tem história no Flamengo, é um 9 para mim da seleção brasileira, tecnicamente, mas precisa demonstrar para jogar. Isso é claro, e não é só ele, é qualquer jogador do Flamengo. Imagina, ele não vai jogar com o nome, vai jogar do jeito que tem que ser, treina do jeito que você quiser, e os outros jogadores do Flamengo. Então, isso não funciona com ele. Então, assim, eu achei que a entrevista do Felipe Luiz foi basicamente completa. Ele indicou com números, ele fala, não sou eu que estou falando, é o GPS que está falando, e ele deixou bem claro a questão de que, peraí, o cara debochou, o cara foi ruim, desrespeitoso comigo. E aí ele veio, por quê? Eu acho que a única fase, para mim, que poderia ser, não é questionado, eu não vou falar questionado, tá? Eu vou falar que poderia ter tido alguma coisa, que o Pedro possa alegar alguma coisa, foi a fase que a parte que ele fala, que foi lamentável e ridículo. Mas não vi nenhum tipo de xingamento, nenhum tipo de ofensa. Eu só achei que ali ele expôs, ok. Mas, e todo o desrespeito que foi feito, eu achei que o Felipe Luiz foi bem didático, colocou, e a palavra que ele usou, lamentável e ridículo, foi para dar de real dimensão do que estava acontecendo. Lamentável, ridículo e deboche. Olha só, cara, todo mundo conseguiu entender. E eu não achei isso. Mas eu fui exposto. Então, meu camarada, treina, se coloca. Ele provavelmente conversou com você várias vezes. Ele provavelmente você colocou, e ainda fala isso na entrevista. Tentei, durante muito tempo, blindar, né? Blindar ou proteger, alguma coisa que for dessa forma. Proteger. Chegou uma hora que chegou no meu colo e sou eu que estou sendo cobrado. Então, provavelmente aquilo não aconteceria também se o Pedro tivesse tentado, né? Também se colocar de uma forma melhor. Eu tenho certeza absoluta que a fala do Felipe Luiz não aconteceria se ele se colocasse como um profissional, porque o Felipe Luiz falou várias vezes, tentei conversar, tentei me colocar, falei, expliquei para ele que a questão da diretoria é uma, aqui é outra, entendeu? E isso não aconteceu. Então, eu acho que para o Felipe Luiz, que nós todos conhecemos, o histórico, para chegar nessa dimensão, eu acho que realmente foi uma coisa muito acima. Então, eu acho que o Pedro hoje está no melhor time do Brasil. Já falei isso, falei do Gabigol, falei de outros jogadores e volto a repetir. Não, o jogador não joga sozinho. Tem uma diretoria que montou um time, que paga esses jogadores, que administra, tem uma comissão técnica que trabalha incessantemente para que esses jogadores joguem bem e esses jogadores possam ganhar os títulos. E está aqui, que nem está no quadrinho aqui atrás de mim, na fotinha lá, bonitinha, campeão de todos os campeonatos.
Então, isso tem que ser consciência, porque o Pedro é um jogador muito importante, a gente precisa contar com ele, mas sim, precisa que os jogadores, não é só o Pedro não, tá? Muitos jogadores entendam, parar com essa parada, o jogador não pode ser criticado, o jogador não pode ser falado, entendeu? Tudo fica na conta do técnico e tal. Ele tentou se resolver internamente, não conseguiu, e ali, de uma forma, eu acho que bem natural, tá? O Felipe Luiz é muito centrado, tá? Bem natural, expôs uma situação, colocou uma situação, e eu acho que cabe ele agora, não só ele, todos os jogadores se concentrarem em trabalhar, treinar. Tá insatisfeito? Pô, chega lá na diretoria, quero sair, beleza, então tranquilo, contrato, sei lá, diminui salário, quero ficar... Ia ser maneiro, o Vini, o fragmentado, ele chegar lá e botar assim, ó, então tá bom, tá treinando menos? Então vou te contar 50% do teu salário. Porra, então, eu acho que isso tem que ser uma consciência e pode ser também um divisor de águas no futebol brasileiro. E aí, antes de mudarmos de assunto, ó, Diogo Pereira está aí com a gente, perguntou o seguinte: acha que a atitude do Pedro pode contagiar outros jogadores? Diogão, é o seguinte, cara, se o Felipe Luiz não dá aquela entrevista, eu acho que sim, poderia contagiar. O que o Felipe Luiz fez foi realmente separar o joio do trigo, separar os homens do menino. Porque se o Felipe Luiz coloca ele para jogar, ele treinando mal, o Arrascaeta fala assim: para que eu vou treinar? O Bruno Henrique é a mesma coisa. O Wallace, que está demonstrando aí que está vindo bem, ele ia falar a mesma coisa, que o Wallace já teve um problema lá atrás com o Felipe Luiz, que ele brigou com o Joshua, o Felipe Luiz parou de levar ele para os jogos, e aí agora mostrou que se você se dedicar, você vai jogar. Então, eu acho que essa atitude que o Felipe Luiz teve mostrou para os outros jogadores, ó, não façam isso. E ainda tivemos informações que os próprios jogadores estão a favor do Felipe Luiz, queriam que o Felipe Luiz fizesse isso. E tá, amigo, para mim o Pedro não só se queimou com o treinador, com a diretoria, com os amigos e também com a torcida. Então, Pedro buscou aquilo que ele procurou. A verdade é essa. Eu vou te falar, Vini, só complementando isso também, eu acho que inclusive, cara, além desses jogadores que estão jogando, né, e tipo, poder contagiar esses jogadores que estão jogando também, no caso como a Arrascaeta, como você falou, também os jogadores que não jogam, o Cebolinha, que tem poucas oportunidades, o próprio Danilo, cara, que com a zaga fechadinha ali, com o Léo Ortiz e Léo Pereira, não tá tendo tantas oportunidades também. Olha que o Danilo é um jogador de nível Europa, um jogador de anos de Europa, Real Madrid, Juventus, enfim. Então, assim, não somente essa questão de jogadores que estão jogando também, né, que pode, de repente, abaixar ali a sua performance nos treinos, mas jogadores que não estão tendo tantas oportunidades. Tipo assim, o Pedro tá fazendo a mesma coisa, eu também tô da mesma forma, não tô jogando também, vou fazer igualzinho. E acaba que você vira uma bola de neve e diversos jogadores que não têm tantas oportunidades assim acabam fazendo a mesma atitude, né, de repente. Não, e aí muita gente fala, pô, mas ele não jogou contra o Chelsea, não jogou contra o Bayern, beleza. Mas ele jogou contra o Esperança e contra o LA. E aí, jogou bem? Ele foi titular 2 jogos. Contra o Chelsea ele entrou no finalzinho. Jogou bem. Então ele não pode nem reclamar que não teve oportunidade. Porque oportunidade ele teve. Oportunidade o Pedro teve.